Aí, observar que as coisas primeiro começam lá no sutil para depois elas virem para o físico, não ao contrário. Quando a gente fala de alquimia, de bruxaria, sim, é ao contrário. A gente manipula a matéria para mudar um outro lugar. Mas, de fato, quando a gente começa a trabalhar aqui nesse campo sutil e invisível, aquilo que está sendo materializado já está sendo trabalhado. Por isso que a gente fez alguma coisa aqui, uma pessoa que falou, não tinha amígdala, fiquei sentindo amígdala, algo assim, porque independente de você não ter o físico, você tem o corpo energético e a informação tá aí também, tá? Então, processos onde a gente visualiza as coisas que a gente quer viver é muito importante vocês pararem em algum momento e vai visualizar como é que eu tô nesse lugar de terapia. E aí não tem nada ali, às vezes não vem ninguém. E será que não é pra mim? Vou investigar um pouco mais. Quando a gente vai falar de dinheiro, aí eu fecho os olhos e vou me conectar com a energia do dinheiro. Como é que eu vejo? Caramba, me dá um frio na barriga. Meu Deus, me sinto pequena, tô vendo dinheiro gigante. E aí eu percebo que eu tenho medo dessa energia. É muito importante vocês trabalharem o sutil e também na hora dos sonhos, observar que informação que vem ali num campo sutil do sonho, que é uma informação precisa para eu colocar em prática aqui, tá? A genética, ela controla a célula, mas quem controla os genes? A epigenética. O que é o epi, né? O que tá fora. Pensa na epiderme. A pele tá dentro, aqui dentro é o fora. Se eu quero mudar o gene, eu preciso mudar o ambiente. Então, sei que eu tenho um amortecedor da comida. Ela me deixa culpada. Qual é o meu foco? É nesse lugar aqui. Onde é que eu tenho culpa? Eu vou ficar fazendo isso todos os dias no foco. Se você faz sem culpa, não é um problema, tá? Agora, se você come e se sente culpada, você está buscando algo para se punir. Por que você está buscando algo para se punir hoje, na hora da mentoria? Porque você está tendo um tempo para você? Porque você está abrindo o espaço para discutir aquilo que faz sentido? E olhar para aquilo que faz sentido vai fazer você questionar aquele emprego que atende às necessidades da sua mãe, que ela acha incrível, que você é bancário, vou colocar aqui o meu quase que eu vou dar o exemplo da pessoa, que você é bancária e que é um cargo legal, que coloca a sua mãe num lugar social melhor do que ela achava que ela tem, então ela tá vivenciando os desejos dela a partir de você e você se sente culpada olhando para isso? Observa, tá? A gente tem 3 etapas aqui na nossa vida e durante esse processo. A primeira etapa, e para sempre, vai ser sempre de dentro para fora. A primeira etapa é você. Você com suas dores, sua culpa, com a sua questão de não conseguir se manter. Você tá nessa etapa? Faz uma reflexão. Por quê? Porque a segunda etapa tem a ver com servir o meu pequeno núcleo. Então, não pensem que a gente não serve o nosso sistema. Como é que eu me relaciono com os meus amigos, com a minha família, com o meu chefe, com a pessoa que trabalha comigo? Toda hora eu tenho conflito com alguém? Toda hora alguém tá pegando no meu pé? Toda hora alguém tá querendo me passar a perna? Saiba que se você estiver preso nessa questão com esta pessoa, você não está vivenciando aquilo que você precisa ver. O que é que você está protegendo? O que é que acontece? Às vezes, isso tem acontecido muito com as salvadoras, às vezes ela ganha mais do que o parceiro, cada um trabalha numa empresa e ela ganha mais, aí começou a movimentar um projeto e ela percebe que isso vai aumentar mais ainda e aí ela para. Por quê? Porque vai aumentar a distância a partir dessa relação. Tá barrando um processo, protegendo uma relação. O que é que você protege? Não fazendo sucesso ou vivenciando aquilo que você veio fazer. Você tá protegendo quem nesse processo, tá? E quando a gente chegou aqui, então, ó, já saí da casa dos meus pais, não tô
pedindo dinheiro para o meu marido para conseguir fazer as coisas, já consigo passear melhor entre as coisas. Agora eu tô na segunda etapa, tô presa nas minhas relações. Todos os dias eu chego em casa e brigo sem parar com meu parceiro. Todos os dias o meu chefe me faz sentir a pior pessoa do mundo. Que fase que você tá? Porque na hora que você já estiver vivendo bem nesse lugar aqui, aí você tá pronta para servir o todo. Com o quê? Com as suas habilidades, com os seus dons, com os seus talentos. Aquilo que você aprendeu na etapa 1 e na etapa 2 formam aquilo que você vai professar no mundo. Tem a ver com a sua profissão. Então, veja só, na primeira etapa, eu tô vivenciando a minha culpa, os meus medos, a minha vergonha, a minha raiva. Eu não quero depender dessa pessoa, vou ter que trabalhar. E vou fazer um movimento. E aí, na segunda etapa, será que eu já convivo bem com a minha mãe? Com as minhas relações? E o conviver também, muitas vezes, às vezes, cortar a relação com alguém que é abusivo demais e violento comigo. Será que eu já consigo viver sem depender desse amor negativo? Depois que eu tô dessa fase, aí sim, eu tô pronta. Por quê? Porque daí eu criei habilidade para lidar com tudo isso. Porque eu já vi o que é que eu sou boa, porque lá, quando estavam me fazendo sentir vergonha, quando estavam me fazendo sentir menor, eu fui ver se era isso mesmo, eu fui me exercitar nisso aí. Aí eu mudei de grupo, daí as pessoas começaram a me valorizar, e aí eu percebi que nem era isso mesmo. Veja só, culpa é uma coisa que você fez, tá? Veja só, quem fala que se sente culpada vai observar sobre o que você sente culpada, porque normalmente a culpa foi algo que eu fiz, sempre, normalmente não, sempre. Agora, a vergonha não. A vergonha é algo que veio lá de fora. Então, no meu caso, se a gente for olhar para os pretos, todo mundo, o planeta, disse que a gente não tinha alma, que a gente era inadequado, que a gente era isso e aquilo outro, e a gente acreditou, e a maioria foi se tirando porque aquilo não era para mim. Só que quem foi que disse? Foram outras pessoas. Então, às vezes eu era uma criança muito sexual, tinha muita energia sexual, ficava ali me roçando nas coisas e fazendo as coisas desde muito pequena. E a minha mãe não soube lidar com isso. Nem ela soube falar sobre ela a respeito das suas vontades, desejos e da sua sexualidade. Como é que ela vai oferecer para a criança uma fala que deixa a criança ali liberta para sentir os estímulos do corpo sem rejeição, sem cortar, né? Não é rejeição a palavra que eu queria usar, mas sumiu. É muito importante você vivenciar e saber o que é que tinha ali de fala do seu sistema. Na minha, era a igreja, então você não pode pôr calça, você não pode se vestir assim, você não pode falar assim, espíritos não existem, e mediunidade não tem, e alegria também não pode, porque a gente tem que ficar aqui muito sério. E quanto que você não foi se encolhendo para encaixar nesse sistema? É muito importante saber em que etapa a gente tá? Por quê? Porque dentro da lei, a gente vai entrar nas leis a partir da outra aula, mas a gente tem uma lei aqui no universo, já que a gente precisa diminuir as distâncias, já que a gente está falando do desenvolvimento da era de Aquário, onde todos têm acesso e podem ter o mesmo tamanho, tudo que eu aprendo e foi bom para mim, eu tenho o dever de compartilhar. Tá? O que é que você está deixando de compartilhar hoje? Você já tem um monte de coisa para compartilhar. E às vezes é compartilhar aqui, ó, dentro da tua casa, com as pessoas que estão com você. Quando a gente se sente muito menor, muitas vezes a gente não quer nem compartilhar uma coisa que está fazendo a gente expandir e sair da caixa. Por quê? Olha só, eu tava correndo para ser melhor que aquela pessoa. Agora eu vou contar para ela o que é que eu faço para ela ficar igual a mim. Então observa onde é que tá a nossa pequenez, a nossa escassez, tá?